Olá pessoal, está no ar o programa Café com Gestão. O tema de hoje é sobre marketing na web. E para tratar do tema, recebemos o consultor e autor do livro Os 5 Fatores de Sucesso na Internet, Daniel Bastreg. Em um minuto, você não pode perder. Se você quer fazer sucesso na sua carreira profissional, entre em cena e dê um show. Estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades presentes em todo o Brasil, o Uninter oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância com valores que cabem no seu bolso. E uma equipe de professores, mestres e doutores com ensino de qualidade comprovada. Brilhe na sua carreira profissional. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. Estamos de volta com o programa Café com Gestão. Hoje o bate-papo é sobre marketing na web. E nós recebemos aqui Daniel Bastreg, que é formado em marketing, desde 2009 atua como consultor. Devido à experiência e capacitação constante, possui conhecimentos multidisciplinares nas áreas de empreendedorismo, marketing, vendas, comunicação, desenvolvimento humano e internet. É autor do livro Os 5 Fatores de Sucesso na Internet e diversos artigos amplamente publicados em portais e blogs da área. Daniel, bom dia, tudo bem? Bom dia, Eliseu. Tudo bom? Cara, prazer ter você aqui. Prazer é meu. Você foi o cara que inaugurou esse projeto, Café com Gestão, lá na época da rádio ainda, no ano passado. Acho que faz basicamente um ano. Deve estar fazendo um ano, isso mesmo. Você que estreou. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Daniel, a internet no Brasil, ela ainda é relativamente recente, né? Se pensar em menos de 20 anos. Significa que a gente está passando por um processo de descobertas e mudanças. O que muda no mercado com a internet? Quais oportunidades e ameaças surgem, estão por vir? O que é a internet? Porque assim, realmente é muito curto. Eu lembro quando eu era moleque, década de 99 para 2000, eu ficava tipo louco para chegar meia-noite, assim, para ligar o computador, internet de escada lá, até, né, tipo, para ver minhas coisinhas, assim. Aqueles ruídos característicos, né? Daí eu lembro, cara, que eu ficava tipo assim, cara, 3 horas para ver uma imagem. Eu esperava de boa, assim, ver aquela imagem, nossa. Hoje em dia não, cara, você abre um site, você abre uma imagem, você quer chutar o computador, assim. Então, essa internet, como esse mercado, o que está acontecendo? Fala um pouquinho para nós. Bom, a internet ela veio para mudar vários paradigmas, né? O contexto onde os negócios ocorrem mudou. Está digital, está mais dinâmico, né? E não só no âmbito tecnológico, mas também econômico. Se a gente pensar que a gente tem um cenário de hiperconcorrência que está surgindo, todos os negócios eles acabam entrando num cenário aí de ameaça, né? Então, se você tem um comércio aqui em Curitiba e vai para a internet, isso significa que você está concorrendo com comércios de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, e agora também você está concorrendo com o mundo, porque está sendo facilitada a compra em sites estrangeiros. Então, com um cartão de crédito internacional, você compra ali num Alibaba Express e recebe em casa, né? Então, quem tem um negócio, empresário, ele tem que estar muito atento a essas mudanças, porque ele com certeza vai ser impactado. Uma outra mudança muito significativa que a gente vem assistindo nos últimos 20 anos e vai continuar vendo uma intensificação, é o empoderamento do consumidor. Então ele está mais informado, ele está mais crítico, ele tem mais opções, ele consegue selecionar mais e ele também está com o controle remoto na mão, né? A gente viu quando o controle remoto chegou aqui no Brasil. Os marqueteiros odiaram, né? Odiaram, porque aí a pessoa podia zapear, tirar da propaganda, né? E na internet isso é mais crítico, né? Então quando começa aquele vídeo inoportuno, você pula o vídeo, você fecha a janela. Então não existe mais um marketing de interrupção. É sempre um marketing solicitado, permissivo, né? Então isso muda muito a forma como o marqueteiro tem que trabalhar, né? Não gosto dessa palavra, o profissional de marketing, perdão. Mercadólogo, melhor, né? Mercadólogo, marqueteiro e qual tinha outro que eu vi uma vez que era bem tosco também, mercadológico. Esse. Por aí, mas marqueteiro eu evito, né? Ainda mais agora em época de eleição. Foi culpa do Zé Mendonça que eles zoaram o marqueteiro, assim. Né? Então ficou um pouco pejorativo, né? Mas a gente vê principalmente essas duas mudanças, né? Existem, lógico, uma centena de outras, só que eu costumo dizer o seguinte, isso é uma ameaça para quem fica parado, né?
continuar com a mentalidade antiga, vai ser engolido pelo mercado. Agora, quem tiver um olhar atento para as oportunidades, aí a gente tem uma centena delas. É igual o mundo da televisão, MTV não existe mais, TV aberta por causa do YouTube, né? Se a gente pensar nesse sentido. Esse programa só existe por quê? Porque tem uma TV, web Uninter, tem o YouTube, por aí vai. Então, assim, está concorrendo com programas do mundo inteiro. É bacana isso, nesse sentido. E as pessoas estão preparadas para isso? Elas realmente sabem utilizar a internet de forma que deve ser utilizado ou não? Ou o uso no Brasil de internet é igual lá fora? O saber utilizar, saber até onde que ela pode ir, saber procurar os direitos dela, por exemplo, saber investigar as empresas. O consumidor brasileiro está aprendendo, né? Então tem muita gente que ainda não tem uma intimidade com o computador e acaba entrando em frias, né? Mas existe aí um trabalho de conscientização que está sendo feito pelas mídias, né? A Rede Globo, SBT, Record, vira e mexe, eles dão dicas, né, de como você pode comprar com mais segurança, e o brasileiro está se adequando. Porque tem muito salafrário, assim, se pensar nesse tem, sentido. Tem. Se abusa Daí tem as promoções lá que você compra e não chega nunca, essas coisas nesse sentido. Exato. Então, assim, o consumidor ele está aprendendo, ele está, digamos, seguindo um ritmo natural, né? Agora, o que me espanta é que na outra ponta a gente tem um empresário que deveria estar encabeçando ali um movimento de liderança, de inovação, e a gente vê no Brasil ainda muito conservadorismo, um certo receio de estar na internet. O que vão falar de mim? Meu amigo, vão falar de você estando ou não, né? Então, o que me assusta é o comportamento do empresário. Você não está, você não pode nem se defender, né? Exato. Bom, Reclame Aqui, ele é mais utilizado que o Procon. Pois é, exatamente. É muito mais rápido a resposta do que no Procon, por exemplo. E funciona, já utilizei e realmente funcionou. Aqui as empresas já ficam assim, né? Procon dá até medo, mas fala Reclame Aqui, os caras ficam... Porque isso se espalha, é um vírus, né? É um vírus, é verdade. E a web, ela é utilizada como ferramenta de marketing para as empresas, assim. Como que ela pode vender pela internet, né? Olha, Eliseu, a internet, ela é uma maneira muito boa para você expandir teu mercado, né? Então, instantaneamente, você passa a atender Brasil inteiro, até, quem sabe, mundo, né? Se você tiver uma boa plataforma para isso. Então, ela potencializa muito os negócios. Agora, isso varia de empresa para empresa, de segmento para segmento. É importante que o empresário ele adapte a sua comunicação para o nicho dele. A linguagem da internet ela tem que ser toda adaptada, né? Não é a mesma linguagem que você usa numa TV, que você usa numa rádio. E esse é o grande erro, eles acham que é a extensão, né? Exato, eles pegam o mesmo clichê, né, que eles utilizam e levam para a internet. E aí acabam amargando alguns resultados. Existe uma mudança de paradigma, né? Você está saindo de um monólogo, onde a empresa só ela fala e o consumidor só ouve e não tem oportunidade de reagir, né? Para um diálogo, onde o consumidor fala de igual para igual e pode trocar de canal, digamos assim, pode interromper o anunciante quando ele bem entender. Então, nesse contexto, você não consegue enfiar uma mensagem goela abaixo do consumidor e fazer com que ele aceite. Não existe persuasão que faça essa mágica, né? Não existe manipulação nesse contexto. Você precisa ser amigo, você precisa estabelecer um diálogo mesmo. Bacana. E isso me lembrou, quando falou monólogo, é tipo William Bonner, né? Fala boa noite na Nacional e você pode até responder, mas nunca vai ouvir. Nunca vai ouvir. Aí já no Twitter não, ele coloca lá boa noite no Twitter, você pode lá responder ele e por aí Bem vai. lembrado. Ele travou até umas brigas tempos atrás aí, que ele entrevistou os candidatos lá e deu essa discussão. E marketing na web? Tem um consenso sobre o conceito? O que é marketing na web? Assim, não existe um consenso, tá, Eliseu? Mas, lógico, existe um grande grupo de pessoas falando de uma maneira muito parecida. Aí, o que acontece? Eu costumo fazer uma divisão. Em cima do conceito, você tem um conceito de marketing, né? Marketing, segundo a definição de um teórico, que eu infelizmente não me lembro o nome agora, mas que eu gosto muito da definição dele, eu acabo sempre usando e até abusando. Marketing é entender para atender. Acho que é Cobra que fala isso. É? Cobra? Não lembro também. Bom,
Depois Google aí, você vai encontrar. Vai no Google que você vai saber. Né? Põe lá entre aspas, aparece os autores. Com certeza vai vir o autor. Às vezes mais de um, né? Aparece Clarice Lispector, tá ligado? Aparece Clarice Lispector. Bem comum isso. Né? Enfim, eu gosto muito dessa definição porque ela resume bem o conceito de marketing, né? Entender, entendo aquele público, como ele compra, o que ele quer, para atender. E aí sim eu oferto alguma coisa, né? Agora, dividindo isso, dentro do marketing, eu tenho marketing digital. Marketing digital diz respeito a como eu vou me comunicar, como eu vou interagir com esse público que eu estou entendendo para atender, utilizando os meios digitais, ou seja, os meios informatizados. Isso abre uma série de possibilidades, que é você personalizar a tua mensagem um a um, né? Então, por exemplo, eu percebo que o Eliseu costuma buscar carros na internet. Então, sabendo que ele tem esse gosto, eu vou me comunicar com ele através desse assunto, né? Agora, o Daniel não. O Daniel busca receita culinária, ele gosta de cozinhar, né? Então, eu vou também... Eles pegam isso pelos IPs, não é? Eles armazenam... Isso, eles cruzam uma série de variáveis, né? Mas, normalmente, isso é feito como? Eles deixam um cookie, que é um arquivinho. Ninguém limpa, né? Ninguém limpa, né? Que identifica o teu computador, né? Então, toda vez que você acessa lá, tá o cookie, e aí ele sabe que é o Eliseu que está navegando, né? E, lógico, eles cruzam uma série de outras coisas, tem geolocalização também para saber de onde está partindo o acesso, etc. E aí, dentro do conceito de marketing digital, você tem o marketing na web ou o web marketing, né? Que diz respeito exclusivamente à comunicação feita no ambiente de navegação, né? Então, quando a gente fala de marketing digital, a gente pode estar falando de um DVD, a gente pode estar falando de um painel digital, a gente pode estar falando de uma vitrine eletrônica na frente da loja, né? Tudo isso é um meio digital. Agora, quando a gente fala de web marketing, aí nós estamos restringindo um pouco mais o assunto e falando exclusivamente do marketing feito no ambiente de navegação. Entendi. E qualquer empresa pode fazer, pode estar na internet, anunciando, vendendo, tem uma... você é muito pequeno, você não pode entrar, tem que ser muito grande. Muito pelo contrário, tem espaço para o pequeno, aliás, muito espaço. A internet, ela possibilita uma segmentação muito precisa, né? Então eu quero falar, por exemplo, com o jovem de 18 a 20 anos, que mora em Curitiba, que goste de tais assuntos, e aí eu tenho a possibilidade de veicular um anúncio para aquele perfil, né? Então isso é fantástico, não existia. Só fralda, cara. Só fralda, só vê fralda. Infantil, só parece coisa para mim, engraçado, não sei porquê. Né? Ninguém mandou buscar esse assunto. Só essas coisas, fralda. Da minha esposa deve ser sapato, perfume. Com certeza. Essas coisas devem ser. É o que mais se vê nos computadores femininos, né? Sapato, bolsa, essas coisas. Sim. Então, assim, a gente tem essa inteligência de veicular o anúncio para um segmento muito específico, muito preciso. Agora, fora isso, às vezes as empresas pensam, meu nicho é muito pequeno, né? Eu atendo um grupo de pessoas muito seleto. A internet é para mim? Sim, também é para você. Por quê? Porque você tem que estar onde o seu cliente está. Resumidamente por isso. Se você fizer uma pesquisa com seus clientes, a não ser que você atenda uma classe social muito baixa, aí a gente está falando de classe D e talvez E, né? Acho que mais para E ainda, acho que até a D. Até a D já acessa, né? Depende de onde você esteja no Brasil. Exato. Qualquer pessoa aí tem um celularzinho aí com acesso. Um celular vindo do smartphone. Exato. Dá um jeito de ter um e-mail, porque precisa até para mandar um currículo, né? Então, se a gente falar da grande massa consumidora no Brasil, a gente está falando aí de talvez 90%, estou chutando esse número, mas com certeza 9 em cada 10 aí deve ter o acesso à internet. Então, se você fizer uma pesquisa dentro do teu segmento, dentro do nicho que você atende, e você identificar uma porcentagem dessa, me diga, como é que você vai ficar fora da internet? Não tem como, o teu público está lá. Então você tem que estar lá e aproveitar esse canal de relacionamento. Bacana, vamos fazer um intervalinho e já voltamos. Tá, joia. Então, assim, para mim o conhecimento ele não tem preço.
Comecei a trabalhar com 12 anos, com 15 anos recebi minha primeira promoção, com 20 anos eu já era chefe do escritório. Então, na minha primeira tentativa de promoção dentro da empresa, tive a dificuldade da graduação. Escolhi o Grupo Uninter pela facilidade do ensino à distância, porque é o que encaixava com minha realidade na época, né? Após o início do curso, eu tive minha primeira promoção e já tive que mudar de cidade. Já fiquei preocupado, como que eu vou continuar o estudo? Fui verificar no site, na cidade que eu ia, tinha um polo. Durante a minha graduação, eu participei de 3 polos e não tive dificuldade ou nenhum problema para poder concluir o curso. Fui convocado para o ENAD, concluí a prova. Há um mês mais ou menos, recebi um comunicado, né, pelo e-mail, né, de que um aluno da Uninter tinha tirado a nota mais alta. Daí, por curiosidade, fui verificar se era minha, né? Daí eu olhei lá, realmente era a minha nota. Quando eu visitei o Grupo Uninter e vi lá no mapa a quantidade de polos somente do grupo, já vi a grandeza do meu feito, né? Fiquei imaginando depois todos os cursos de todas as faculdades. Eu encontrei aqui um grupo enorme, um grupo alegre, dedicado e contente feliz com os resultados, né, dos alunos. Encontrei muita gratidão aqui pela minha nota, pelo meu resultado, né? Então isso foi importante para mim também. Para mim é uma realização, é uma conquista pessoal, né? Mostrar para a família, para os filhos. Estamos de volta com o programa Café com Gestão. Estamos aqui com o Daniel. Ô Daniel, e-mail marketing. Quando eu falo e-mail marketing, é igual falar de pop-up. Já vi aquele negócio. E-mail marketing assim. As pessoas gostam de receber realmente e-mails com propaganda. A ideia dos filtros. Tem um problema na faculdade que é bem grande. Antigamente nós tínhamos o AVA. Como que funciona? Eu mando recado para o aluno ver a portal de aprendizagem. Como o AVA disparava 50 e-mails de uma vez só, os e-mails achavam que eu era spam. E mandava pro lixo. Daí eu recebi um e-mail, aluno. Ah, não recebi, professor. Porra, lógico que recebeu, eu te mandei, tá lá. Ah, não, mas vamos ver, vamos na lixeira. Tava na lixeira, Eliseu na lixeira. Porque o e-mail dele, Gmail, sei lá, Hotmail, achou que eu fosse spam. Sim. Porque eu disparei, tipo, 50 e-mails de uma vez. Então, esse e-mail marketing, fale mais sobre isso. Como deve ser utilizado de forma é um assunto certa. polêmico, né? Igual os pop-ups da vida, né? Os primeiros até polêmico. meio que tá sumindo, aqueles primeiros que enchiam o saco, né? Ficar mais bonitinho dentro do contexto. É verdade. Mas marketing, as pessoas usam bastante. Então, como que funciona, assim? Certo. É bacana usar, não é? Para quem, quando, em que momento? Existem 2 perspectivas que a gente tem que tratar aí. Uma é a perspectiva do marketing, né? Como você falou, de não ser algo inoportuno, invasivo, né? E a outra perspectiva é a tecnológica. Como que eu faço para ter uma boa entregabilidade da minha mensagem, né? Falando da primeira perspectiva, do marketing, o que acontece? O e-mail ele foi muito mal utilizado pelos empresários. E ainda vem sendo mal utilizado. O que o empresário costuma fazer, né? Ele monta uma lista de e-mails aleatória, ou ele compra isso de um completo desconhecido, de uma empresa tabajara aí que vende aqueles pacotes de e-mails, sabe Deus da onde, né? Ou ele pega de um parceiro comercial uma lista de e-mails emprestada, aí ele pede para um designer criar um e-mail bonitinho, colorido, né? Que parece mais um tabloide de supermercado, né? É engraçado isso, eles fazem a mesma coisa que eles fazem no mundo físico. No impresso, né? Eles só levam para o digital, né? É muito tosco isso. Aí ele bota no corpo do e-mail e dispara. E fica esperando o telefone tocar, né? E quem já fez isso já sabe que o resultado é muito perto de 0. De vez em quando liga alguém e não compra ainda, né?
Então não compensa o esforço. Não manda mais e-mail. Não manda. Como é que vocês pegaram o meu e-mail, né? Da onde vocês arrumaram o meu e-mail? Pergunta, chega uns e-mails assim que você, meu Deus do céu, cara, nunca fiz negócio com esse cara, tem e-mail para mim. Assim. É bem isso. Então, nesse processo que eu ilustrei, que é o que a maioria faz, existem vários erros. Primeiro erro, comprar uma lista, adquirir uma lista, né? A lista de e-mail, ela se caracteriza pela permissão. Se eu entrei num site, me interessei por um conteúdo e informei meu e-mail, é porque eu estou dando permissão para que me mandem a mensagem. Só que a partir do momento que aquela empresa pegou o meu e-mail e transferiu para terceiros, vendeu, fez o que for, eu não autorizei o terceiro. Mesmo que eu tenha autorizado lá nos termos e condições. Porque tá lá. Sempre está lá, né? Está lá, em algum lugar daquelas 500 mil coisas cláusulas lá, né? Eles botaram que eles vão mandar teu e-mail para alguém, né? Mas o consumidor, obviamente, ele vai olhar o e-mail do outro, pô, que mensagem é essa? Eu não autorizei isso, né? Então, toda mensagem que você manda para uma lista que foi adquirida é vista como uma invasão de privacidade. Já causa um impacto negativo. Então, não adianta você correr atrás de uma lista de terceiros. O correto é você formar a sua, baseada em permissão. E aí, como que você adquire a permissão daquele público? Oferecendo algo de valor para ela, certo? Não estou falando de um produto exatamente, mas estou falando de uma informação, estou falando de um vídeo interessante, estou falando de um manual de instruções, como, por exemplo, se eu trabalho, por exemplo, com materiais de pesca, eu posso criar um manual de como pescar um determinado peixe no rio tal, né? Crio aquele manual e disponibilizo gratuitamente. Então, a partir daquele momento, eu estou falando com o meu público, né? Então, eu posso gerar alguma coisa de valor para conquistar essa permissão. A partir do momento que eu conquistei essa permissão, eu tenho que utilizá-la com muito cuidado. Porque se eu abusar e começar a fazer somente uma autopromoção, aquela permissão vai ser revogada, né? Mesmo que a pessoa não clique lá em se desinscrever, né? Porque ela vai ignorar, vai apagar e pronto. Ela vai ignorar, o que é pior ainda, né? Ela coloca a marca como lixo, eles não querem nem dar o trabalho de entrar lá no final, lá, caso não queira mais receber, clique aqui. Exato. Você vai pro lixo, vai você apagar. Hoje em dia as lixeiras se apagam automaticamente cada 2 dias, você pode programar certinho o lixo eletrônico, tá lá. Já era, né? E você achando que a mensagem entregou e agradou, né? Foi entregue e agradou o consumidor. Então, essa mensagem que você vai elaborar, ela é muito importante. Você não pode pegar e ficar mandando um tabloide de oferta para aquele cara. Lógico, você pode, eventualmente, desde que você preencha aquele relacionamento com algo de valor. Né? É como uma relação de amizade. Se eu chego para você, Eliseu, me empresta teu martelo. Eliseu, empresta a furadeira. Eliseu, empresta não sei, empresta o carro, empresta a casa, empresta, né? Você vai falar, pô, o que é isso, né? Para, Daniel. Você é meu cunhado agora, não sabia? Calma lá, né? Cunhado, deixa eu te pedir alguma coisa emprestada também, né? De vez em quando, aí a gente faz uma troca. Então é mais ou menos essa perspectiva. Ele te deixa mandar propaganda desde que você entrega alguma coisa de valor para ele. Vamos falar do seu livro agora, Daniel. Tá aqui o livro, né? 5 fatores de sucesso na internet. O que a gente encontra nesse livro? Tá. Esse aqui, só pra deixar claro pra pessoas aqui, esse livro aqui é meu, tá? Ó, é meu, presenteado a minha pessoa. Está até dedicado, ó. Depois vamos dar um zoom certinho, aparecer bonitinho. O que a gente encontra nesse livro? Joia. E onde comprá-lo também. Ah, certo. Bom, esse livro foi o seguinte, Eliseu. Eu comecei a produzi-lo e eu percebi uma coisa muito curiosa. Não dá para falar de técnica. Não dá para falar de macete, não dá para falar de dica propriamente dita. Por quê? Porque muda muito rápido, né? Quando eu comecei a escrever esse livro, ainda se falava muito de Second Life, que era uma espécie de um simulador. Rede social. Um ambiente onde a pessoa andava e conversava com pessoas, né? Um ambiente virtual ali. E coisa de meses assim já começaram a revelar algumas coisas que uma tendência de desuso do Second Life. Então eu procurei não abordar ferramentas, não abordar técnicas, macetes, dicas propriamente dito. Eu procurei abordar teoricamente e identificar alguns elementos que todo profissional de marketing precisa se atentar ao elaborar algum projeto para a web. Então os 5 fatores são esses 5 elementos de atenção que o profissional de marketing tem que ter.
Eles são confiança, facilidade, o conteúdo, a presença e a lembrança, né? Se você olhar, todos os sites de sucesso trabalharam de uma maneira inteligente, tiveram uma estratégia para cada um desses elementos, né? Como eu conquisto a confiança do meu internauta, como eu me comunico com ele de uma maneira simples e faço com que ele use o meu website também de uma maneira simples e confortável, como eu entrego um conteúdo, um serviço de valor para ele, como eu sou encontrado na internet, e a gente já está falando do quarto item, presença, e como eu faço para esse cara voltar, porque senão eu estou sempre tentando captar nova audiência, né? Eu preciso ter uma estratégia para fidelizar essa audiência, para gerar um crescimento acumulativo. Então esses 5 elementos que eu descrevo aí no livro, de uma maneira bem teórica, bem abrangente, porque assim eu acredito que a pessoa vai poder utilizar essa teoria por mais tempo e não vai estar tão vulnerável às mudanças de ferramentas que surgem que acontece na internet. Muito, né? Até então, vamos pensar, o Orkut era tudo, né? Exato. Hoje em dia nem existe mais Orkut. Exato. Né? Tá o Facebook, mas até quando tá o Facebook? Exato. A Facebook comprou o WhatsApp, porque você vai entender que ele está comprando uma base de foto, mensagem, e quando essas redes conhecem vocês, né? Ele tá pensando assim, o Facebook me conhece tão, porque assim, às vezes você é uma pessoa, então você se revela um pouco para um amigo seu, um pouco para a família, para a esposa, tal, e você tem sempre essas máscaras. E na rede social, no Facebook, por exemplo, não. Ele sabe como você trata com quem. E realmente, eu estava lendo sobre isso, eles têm total, até que você começa a escrever uma mensagem, e você, não, vou apagar, não vou falar isso para o Daniel não, é zoeira. E já está gravado com eles. Sim. Então assim, tem essas coisas. E eu quero saber um pouquinho essa questão da presença. Como ser encontrado, porque assim, ser encontrado na internet é uma agulha no palheiro, né? E tem ferramentas legais, eu descobri esses dias pra você ver, né? A gente professor tá aí, fala sobre isso, mas a gente acaba passando, que eu posso colocar um alerta do meu nome no Google. Eles que falam sobre mim, mandam um e-mail, falar sobre você, é muito bacana isso. Isso é legal, é importante. Legal? Quem tem uma empresa, quem tem uma marca, isso, também pode ir lá e colocar o nome da empresa, né? É bacana. E como que faz para ser vista, essa presença do livro? Como que significa isso? Adoro essa parte de ser encontrado. Isso. Né? Bom, aí é o seguinte, a gente tem que ser encontrado pelo nosso público consumidor. Quando você publica um site, o site ele não pode ser simplesmente bonito e ter bom conteúdo, ele tem que ser otimizado. Ele tem que ter um padrão de código que o Google consiga ler, interpretar e atribuir uma nota para esse teu site, para esse teu conteúdo. Com base nessa nota, ele faz a ordenação dos resultados. Né? Então eu busquei uma palavra-chave, aquela palavra-chave tem que estar presente no texto do meu site. O Google vai lá, analisa a probabilidade daquela palavra-chave, daquele conteúdo corresponder ao assunto pesquisado e de acordo com essa probabilidade ele ordena o resultado. Então às vezes você está na primeira página, às vezes você está na 10ª. Né? Então, às vezes você está tipo na página 1 de 500 mil itens para isso. Exato. E o brasileiro, assim, não sei, né? Geralmente você fica na 2ª página. Eu nunca fui na 3ª, assim. Pessoas vão no Google. Sempre primeira, máximo 2ª para achar o que eu quero. Mas nunca fui numa 5ª, numa 10ª, assim. Isso é graças ao Google, né? Porque ele acaba sendo eficiente ao ponto de mostrar nas primeiras posições algo que vai te atender. Né? Se a gente pensar nos buscadores de antigamente, né? Tinha o KD, né? Lembra do KD? Você ia até a 10ª KD, página. Daí onde você ia. Mas é engraçado, porque você ia de boa, tranquilo, assim. Não sei se tinha mais tempo naquela época. É porque já era um ganho de tempo, né? Não sei. É porque pense, se você fosse pesquisar um assunto na biblioteca, teria deslocamento, ler o material, né? Então, pesquisar no KD já era um ganho de tempo enorme, né? Agora, quando surgiu o Google, a comparação ali ficou inevitável, né? E aí você economizava muito mais tempo pesquisando no Google. E aí o que acontece, Eliseu? Você pode fazer essa otimização do seu site para você estar bem colocado nos resultados orgânicos do Google, os resultados da busca natural do Google. Porque tem orgânico e pagos, né? E pago, exatamente. Eu ia tocar nesse assunto. Você pode também pagar para aparecer naqueles links patrocinados,
geralmente fica no E o topo. pessoal clica nesses links? Porque eu sempre, é que eu realmente, raramente eu clico, não sei. Porque eu não sou um bom filtro, mas eu sempre fica na coluna, fica em cima, tá em destaque, não sei. As pessoas sabendo que se tratam de anúncios, elas evitam, né? Mas ainda assim tem uma boa resposta, tem um bom retorno ali. Por quê? O Google foi muito inteligente ao formar o modelo de negócio deles, porque você paga proporcional ao volume de pesquisas e à tua concorrência. Trata-se de um leilão de cliques. Então eu oferto um valor para comprar o clique daquele usuário. Se o meu concorrente ofertar um pouco mais, ele vai aparecer em cima do meu anúncio, né? E então o que acontece? Em tese, você tem ali algo que o valor é ajustado pelo mercado. Então, se o teu concorrente está pagando R$5 para aparecer naquela posição pelo clique e você está pagando R$4 e R$5 é um valor que extrapola as possibilidades daquele mercado, por exemplo, o teu produto custa R$30 e você está pagando 5 para atrair aquele clique. Obviamente esse concorrente ele vai deixar de anunciar e você vai poder deixar de ofertar R$4 para ofertar 3. Então é a lei da oferta e da demanda, né? Então ali o mercado vai ajustar o valor. Então, respondendo até uma pergunta do início da nossa entrevista aqui, se o pequeno empresário ele pode se beneficiar? Sim, pode, porque é ajustado pela demanda no mercado e pela margem, né? Uma perguntinha para você, Daniel, essa é dos nossos alunos gerenciais da noite, da UTA Técnicas de Análise. Eles perguntaram assim, professor, tecnologia e tal, então será que vai chegar um momento em que os vendedores, pessoas físicas, não existirão? Toda venda será via internet? O que você acha? Dificilmente. O vendedor, ele tem ainda um papel crucial, né? Que é o rosto da empresa, né? Talvez em alguns segmentos, alguns processos de compra mais mecanizados, talvez o vendedor comece a ficar secundário nesse processo. Mas quando a gente vai para uma venda consultiva, onde o vendedor precisa orientar a escolha do consumidor, aí o vendedor continua tendo uma importância enorme e vai ter, na minha opinião, vai até crescer essa importância, porque enquanto algumas empresas vão preferir reduzir a participação do vendedor, outras empresas vão tentar se diferenciar e oferecer um bom atendimento através do vendedor, né? Porque tem site que tá vendo, tem site que você consegue montar uma camisa, você monta a cor do botão, você monta colarinho, essas coisas, você monta a camisa inteira, assim. E, pô, tipo... isso com certeza, nesses segmentos mais simples, né? Uma compra mais simples, por exemplo, eu vou comprar essa caneca aqui, né? Não tem muito o que escolher. Então, nesse só mandar contexto... logo, escolher a cor, e pronto. mandar fazer, pagar e já era. Acabou, né? É um processo bem mecânico. Nesse contexto, talvez a participação, a importância do vendedor seja bem reduzida, né? Mas, quando a gente está falando de vendas com maior valor agregado, por exemplo, a compra de um carro, a compra de uma casa, né? Existem vários elementos que precisam ser considerados. E o vendedor, ele pode sim assessorar o consumidor a fazer uma boa compra. O problema é que grande parte dos vendedores focam numa transação muito pobre, muito simples, né? Uma relação mais transacional e uma não relação de relacionamento. transacional. Exatamente. Então, nesse contexto, aí obviamente pode ser substituído por uma máquina. Agora, se o vendedor tem essa percepção de construir um relacionamento, de chamar o cliente pelo nome, de saber o que a pessoa gosta, né? Isso vai continuar, né, enquanto o ser humano se relacionar. Porque é um efeito surpresa, né? Exato, efeito surpresa. E a máquina dificilmente vai te dar isso, né? Essa emoção, né? Daniel, e só para finalizar, fala um pouquinho do seu site. O que a gente acha no teu site lá? Tá. O meu site é o www.drbconsultoria.com.br. Lá eu apresento, lógico, os meus serviços de consultoria, mas também tem uma parte de blog, onde eu... Que a ideia é de você entregar o valor, né? Exatamente. Onde eu coloco algumas reflexões, né? A ideia do blog não é tanto expor dicas, macetes, mas provocar uma reflexão no empresário. Então quem entrar lá vai poder ler esse conteúdo, vai poder assinar a newsletter e estar em contato mais direto comigo, vai poder me seguir nas mídias sociais e vai ser incomodado
Porque a ideia do blog é incomodar, é tirar a pessoa do status quo e colocar ela num outro padrão de pensamento. E é legal isso do seu site lá, por exemplo, a parte do blog, porque as pessoas, elas... a dificuldade da nossa área de marketing, todo mundo acha que é marqueteiro. Então, às vezes, não, eu sei como que é isso, eu vou fazer do meu jeito. Não é assim, porque é um profissional que sabe, que estudou, que tem noção do que deve ser feito. Porque às vezes ele vai tentar fazer e não consegue e fala mal, não dá certo isso. É verdade. Ou contrata uma empresa que não tem know-how também para fazer aquilo, para outras coisas talvez, mas para isso não, e dá errado. E fala, isso dá errado. E às vezes sai perdendo. É verdade. Deixa de estar nisso, porque na internet eu vejo que é um grande mundo, assim, é uma agulha no palheiro você ser visto, ser encontrado. Acho bacana o seu trabalho de fazer isso com as empresas. Com essa consultoria. Uma vez eu ouvi a seguinte frase: o diabo está nos detalhes. Né? É a forma, é o texto, é uma palavra que você muda e que já gera um resultado. Então, essa é a importância de contar com um profissional gabaritado. Porque às vezes você faz uma coisa no teu e você escreve uma frase, tentando falar algo, na sua cabeça é algo, mas o mercado vê outra e é uma propaganda às vezes, já te acha racista, já te tiram do ar. Tem essas situações também, tem que ter muita sensibilidade, né? Também tem isso, porque lá, assim, quando você fala uma coisa errada numa revista, o pessoal viu, mas na internet eles vão pegar alguém, vai dar um print, já vai pôr no Facebook, já vai ter um vírus imenso. Espalha. Nossa, Daniel, obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Obrigado mesmo, a gente sabe como é corrida a sua vida, né? E um abraço para você. E eu quero falar agora com vocês, né, que eu ganhei um novo livro do Antônio Ribeiro, Alegria da Vida, também autografado, vai para minha coleção, né? E eu vou fechar com a frase hoje também do programa, vou abrir aleatoriamente. Quanto mais alegrias deres aos outros, mais os terás. Lao Tse, 604. Beleza? Eu fico por aqui, você fica com Milk and Blues. Até a próxima.